Cura pela arte, super-homem, música como ideal de vida. Hoje nosso tema é filosofia e libertação do homem. Vamos falar da busca pela saúde e dos problemas do homem entre o seu momento animal e a sua evolução espiritual. Eu sou Manuela Vasconcelos, a sua professora de alemão. Estou aqui para facilitar o seu aprendizado com vídeos e com temas atuais em que você aprende contextualizadamente. Assim, o aprendizado fica muito mais interessante. O nosso tema de hoje é um tema polêmico. Nós vamos falar de um filósofo que, com a polêmica, se tornou um filósofo muito conhecido no século XVIII. Você sabe quem é, né? Aquele que falou sobre super-homem, aquele que falou sobre deixar o animal e chegar até o espiritual mais avançado. Você sabe qual é o nome desse filósofo? Friedrich Wilhelm Nietzsche. Como é que se diz filósofo em alemão? Der Philosoph. Como se diz filosofia em alemão? Die Philosophie. E quando nasceu Nietzsche? Wann ist Nietzsche geboren? Ist am 15. Oktober 1844 geboren. Ele nasceu em 15 de outubro de 1844. Und wann ist gestorben? Quando ele nasceu? Ist 1900 gestorben. Morreu em 1900. Nietzsche era de uma família protestante. Seu pai, seu avô e seu bisavô eram pastores protestantes. Que influência, hein? Então, ele cresceu na religião protestante. Ele estudou teologia e filologia em Bonn e Leipzig. Você sabe o que quer dizer filologia? Filologia é o estudo da origem das palavras. E ele fez a filosofia dele toda baseada em aforismos, em frases curtas que podem ser usadas como epítetos de textos, né? Então, quando você coloca uma frase de duas linhas, por exemplo, para um texto, para você fazer a pessoa pensar antes de ler o texto. Isso se chama um epíteto. E também Nietzsche escreveu vários aforismos que chamavam muito a atenção por serem, assim, um pouco chocantes, né? E eu vou dar alguns exemplos desses aforismos depois de falar sobre a vida dele e um pouco sobre os conceitos principais da vida dele, tá bom? Então sejam bem-vindos a esse vídeo em que nós vamos falar sobre filosofia, de Philosophie von Nietzsche. Nietzsche escreveu várias obras. O trabalho dele é muito lido até hoje. É um filósofo atualmente ainda muito discutido. As obras principais dele são Assim Falou Zaratustra, Além do Bem e do Mal, O Anticristo, Gaia Ciência, Genealogia da Moral e Crepúsculo dos Ídolos. Ele já usava antítese nos títulos de suas obras, isso já chamando a polêmica. Gente, fazer polêmica é uma maneira de chamar a atenção? Hoje, se você prestar atenção na política, você vai ver que é uma estratégia muito utilizada em todos os países. Então, se você quer chamar a atenção, ter uma audiência, você trabalha com polêmica. E Nietzsche já sabia disso na sua época. Um ponto muito importante do estudo de Nietzsche é que ele recusa a religião como um consolo. Ele recusa a metafísica e a religião como um consolo para as dores do ser humano. E ele elege a música como o ideal de felicidade para o ser humano. Não são muitas as pessoas que sabem, mas Nietzsche era músico. Ele tocava piano e ele era
compositor. Aqui nós temos alguns links que nós vamos colocar na descrição para você ouvir um pouco da música de Nietzsche. Era muito sensível, alguns trechos bem tristes. Ele afirmou que sem a música, a vida é um erro. Isso é um aforismo muito conhecido e a tradução é: Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum. Sem música, a vida seria um erro, né? Então ele diz que para ele coloca a música acima da religião e acima da metafísica. Que fino, né, gente? Ele colocou a arte como uma maneira do ser humano de se superar, de melhorar, de se exprimir e de crescer, inclusive espiritualmente. Dentro da religião evangélica, dos protestantes, a música tinha um valor muito importante, diferente da Igreja Católica, né, que sempre trouxe as imagens, né, as esculturas, as pinturas, né? Então, na Igreja Protestante, Martinho Lutero trouxe a música para a igreja. Ele era um músico também, né? Os alemães são grandes músicos e essa é uma das razões pelas quais eu aprendi alemão, porque desde menina, quando comecei a aprender música, queria compreender as cantatas, os oratórios e as óperas. Essa frase, sem a música a vida seria um erro, está no livro O Crepúsculo dos Ídolos, de Nietzsche. Segundo ele, a música tinha o poder de dizer sim ao mundo. Então era uma tripla iniciação: a felicidade, a vida e a filosofia. Ele dizia que quando ele ouviu a ópera Carmen de Bizet, ele teve uma sensação tão maravilhosa, tão incrível, que ele se tornou tão indulgente, tão feliz, tão sereno como um índio. Então, interessante, né? Vocês conhecem a ópera Carmen de Bizet? Vocês sabem qual é a história de Carmen? Então essa é a música que a Carmen canta quando ela diz que ela não precisa do homem, que ela está apaixonada por ele, né? Era uma mulher que já estava querendo ser independente naquela época e que teve mais do que um amor, né? Então era uma mulher, digamos, não muito bem vista na sociedade e foi uma ópera que era muito sensual, porque ela era uma mulher assim, digamos, não era de uma mulher da corte, né? Era uma mulher assim, trabalhadora, e era uma mulher que era muito sensual. Então, Bizet trouxe toda uma música muito sensual, e essa ópera é uma das óperas que foi assim um boom, um hit na época, né? Então, foi uma ópera assim que tem um coro com muitas pessoas cantando e dançando, é assim, é uma grande catarse. E Nietzsche ficou totalmente maravilhado com essa ópera de Bizet. Você gosta de ópera? Coloque aqui nos comentários se você já ouviu alguma ópera e se você conhece essa ópera de Bizet. Ouça para você compreender por que Nietzsche ficou tão fascinado. Nietzsche dizia que a música é o amor pelo ideal e que ela traz o modelo mais inspirador para o ser humano. Ele fala também do conceito de super-homem, que é o conceito do homem se melhorar até o ponto dele sair da sua animalidade, transcender as suas doenças e chegar a evoluir finalmente. Então, isso realmente é a referência da família dele, cristã. Mesmo que ele fosse totalmente assim, crítico em relação à cristandade, em relação às culpas da sociedade judaico-cristã, em relação às dificuldades do ser humano de ser feliz dentro de uma igreja, dentro de uma moral muito rígida, que era a moral do século XVIII, mesmo assim, ele trouxe toda essa reflexão tão importante que ficou ainda atual para nós até hoje. Então ele trouxe, por exemplo, como uma reflexão muito importante, uma imagem muito forte de 3 estágios do crescimento do homem. Ele fala que o homem passa pelo estágio do camelo, do leão e da criança, para chegar até a evolução. Então ele diz que o estágio do camelo é o estágio do rebanho, em que a pessoa não tem discernimento,
para saber o que ela quer. Ela faz o que todo mundo quer, ela vai com a moral da igreja, ela vai com a moral do seu tempo. Isso é agir como um camelo. Como se diz camelo em alemão? Das Kamel. Leão, em alemão se diz der Löwe, der Löwe. E o leão, para o Nietzsche, é aquele ser que consegue, pela vontade, transformar o seu mundo, transformar a sua vida, transformar as suas possibilidades como pessoa. Então, ao mesmo tempo que o camelo é aquele ser desprezível que age como um rebanho e tem a imagem do dragão, e a frase é tu deves, tem que fazer tudo que a moral manda, né? É uma coisa pesada. Então, o segundo estágio do leão é o estágio tu queres, você pode chegar através da sua vontade. Então, o leão impetuoso, impulsivo, ele quer, ele sabe o que ele quer e ele rompe vínculos. Dentro da filosofia de Nietzsche, ele busca uma vida além de Deus e falam muito da morte de Deus, né? Ele fez a reflexão de que o homem matou Deus e colocou dentro das catedrais. Isso era uma crítica a justamente erigir catedrais muito ricas, né? Em relação à condição de pobreza das pessoas. Então, todos os artistas, todos os sociólogos, todos os filósofos se colocaram contra essa injustiça social que existia na época, né? Que ainda existe hoje. Por fim, além desses dois conceitos do camelo e do leão, tem o conceito da criança, das Kind. O que quer dizer esse conceito? Der Übermensch é o super-homem, quer dizer se superar, ir além de si para conseguir ser mais do que ele era antes. Ser mais do que um animal dentro do rebanho, ser mais do que uma pessoa que quer transformar sua vida pelo querer. O super-homem é aquela criança que consegue finalmente transcender. Então, o super-homem é a criança que pela sua simplicidade, que pela sua busca, resolve o seu problema, consegue crescer e consegue ser mais do que ele era, ser além do homem. Ele dá as costas para a quimera do céu, para aquela ideia de ficar esperando pelo paraíso no céu e de buscar a felicidade na terra, a saúde e a prosperidade num sentido mais real, mais material e mais concreto. Ele fala de embriaguez dionisíaca e um novo orgulho. Você sabe quem foi Dionísio? Foi um deus da mitologia grega que era o deus da embriaguez, do vinho e da arte e do excesso. Então ele fala dessa embriaguez dionisíaca como uma libertação daquela moral rígida do dever religioso em que ele foi, ele mesmo, criado. Para ilustrar para vocês a importância desses conceitos do super-homem e da música para o crescimento pessoal, eu vou dar para vocês aqui alguns aforismos em português e em alemão para vocês entenderem melhor, tá bom? Alle Kunst und Philosophie können als Heilsmittel des Lebens betrachtet werden. Então, gente, toda a arte e toda a filosofia podem ser tratados como cura, como remédios para a vida. Então, a arte e a filosofia são um remédio para a vida. Ele vê o homem como um ser doente, um ser com problemas, um ser com fardo, né, do seu tempo. Então, ele traz a arte e a filosofia como uma cura. Wir müssen für Unsterblichkeit bezahlen und mehrmals sterben, während wir leben. Precisamos pagar pela imortalidade e morrer várias vezes enquanto estamos vivos. Vocês estão vendo como ele tinha essa busca espiritual. Quando se fala de vida após a morte, quando se fala de necessidade de ir para o paraíso ou de viver aqui, isso é uma busca espiritual.
Ele é visto como um ateu, ele é visto como uma pessoa que falou da morte de Deus, né? Que quase que fundou o ateísmo. Mas toda a busca dele, se você for fazer uma leitura mais séria, você vai ver que ele tinha toda essa busca espiritual, né? Ele fala de imortalidade, né? A busca dele é muito mais do que o que se vê aqui na matéria. O homem é algo a ser superado, ele é uma ponte e não um objetivo final. Der Mensch ist etwas zu überwinden. Er ist eine Brücke, kein Endziel. Então vocês veem em cada um desses aforismos a necessidade de transcendência de Nietzsche. Esse conceito do super-homem é espiritual. Agora, voltando à música, né? Die Musik bietet den Leidenschaften die Möglichkeit, sich an ihnen zu erfreuen. A música oferece às paixões o meio de obter prazer delas. Então ele estava sempre buscando a felicidade. A filosofia de Nietzsche foi uma busca de felicidade, porque foi uma pessoa que sofreu muito. Sem música a vida não faria sentido, né? Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum. Esse aforismo é muito conhecido porque ele fala de uma vida sem sentido sem música, né? Porque ele praticava música, tocava piano e compunha. Ouça aqui as músicas dele que eu coloquei no link para você, tá? Ouça e diga o que você pensa dessa música, tá? Diga a sua opinião, se você gosta, qual é a sua impressão, se ela toca seu coração, tá bom? Olha aqui esse aforismo. O homem é a corda estendida entre o animal e o super-homem. Uma corda sobre o abismo. Perigosa travessia, perigoso caminhar, perigoso olhar para trás. Der Mensch ist ein verlängertes Seil zwischen dem Tier und dem Übermenschen. Ein Seil über einem Abgrund. Gefährliche Überquerung, gefährliches Gehen, gefährlicher Blick zurück. Então o homem fica no meio de um abismo entre o animal que ele era antes e o homem, o super-homem que ele quer ser, que ele busca ser, tá? Eu tenho aqui um texto do Assim Falou Zaratustra, original, falando desse aforismo, com um pouco mais de detalhe e na língua alemã antiga. Se você se interessa, olhe na descrição desse vídeo, tá bom? Então, gente, o Zaratustra era um profeta fictício que Nietzsche criou na obra dele. É possível que ele tenha se inspirado no profeta persa Zoroastro, que fundou a religião do zoroastrismo. Wagner era um compositor que Nietzsche venerava e eles discordaram do ponto de vista político, porque Wagner era um cristão e ele era antissemita. Nietzsche ficou muito afetado com essa briga, com essa questão ideológica, porque Nietzsche ele não era cristão, né? Ele criticava tanto a cristandade que a amizade deles ficou abalada. Então, a filosofia de Nietzsche era uma filosofia para a cura espiritual, né? Ela é chamada de Gesundheitsphilosophie, a filosofia da saúde. Doença se diz Krankheit, Pathos, Krankheit. Der Mensch zwischen Gesundheit und Krankheit. Ele vê o homem como um ser entre a doença e a saúde. Então é um tipo de filosofia que é experimental. Ele está fazendo experimentos, ele está sendo sempre muito progressista, por isso ele foi também muito atacado. A filosofia de Nietzsche é chamada de Heilkunst der Zukunft. A filosofia dele é chamada de arte de cura do futuro. A filosofia de Nietzsche também é chamada Die Überwindung der modernen Menschlichkeit, a superação da humanidade moderna. Ele chama o filósofo e a filosofia de médicos da cultura. Der Philosoph und die Philosophie sind als Ärzte der Kultur
betrachtet. Ele falou da busca de si mesmo, né, do autoconhecimento. Os grandes filósofos, artistas e profetas falaram do autoconhecimento, né? Como se diz isso em alemão? Die Rückkehr zu mir, a volta para mim mesmo, né? Die Rückkehr zu mir. Kehren é andar. Der Rück, quer dizer a parte de trás, as costas. Die Rückkehr zu mir quer dizer a volta para mim mesma, né? O caminho de volta para mim mesmo. E também falou de der Wille zum Selbst, a busca de si mesmo ou o desejo de si. Então eu tenho aqui alguns vídeos com algumas músicas dele, que são, por exemplo, Heldenklage, quer dizer acusação dos heróis, Zoular, dormar. Então sorria mais uma vez. Aus der Xarda. Xarda é um tipo de música com uma polca, uma música que vem um pouco dançada, uma música mais popular que vem da região mais oriental ali da Europa, né, entre a Polônia, a Hungria, são países que tinham polcas e xardas, né, são danças populares. E Einleitung quer dizer introdução. Então esses aqui são algumas músicas para vocês pesquisarem e ouvirem, para vocês também se deliciarem, porque a prática é que faz o mestre, né? Übung macht den Meister. Ouça a música e cresça. Esse foi o nosso vídeo de hoje. E se você gostou, dê o seu joinha, porque os vídeos educativos precisam desse apoio, precisam que você coloque que você realmente gostou, para que o YouTube divulgue mais e distribua mais esse material. Então, grata por assistir, vielen Dank für das Zuschauen und bis zum nächsten Mal.